Olá, alunos, bem-vindos à nossa última aula de Geografia Econômica. Se nós começamos a nossa trajetória estudando o capitalismo, o surgimento do sistema capitalista, e na nossa terceira aula nós trabalhamos a questão das indústrias, que é fundamental para a constituição do território, e como que essas indústrias elas irão agir no espaço geográfico. Na aula anterior, nós trabalhamos um pouco a questão da reorganização produtiva na esfera mundial. Portanto, nesta aula nós iremos trabalhar em um tema mais amplo, ou seja, nós iremos trabalhar justamente essa economia mundial e como que a economia, em seus diversos rearranjos, ela irá, de certa maneira, interferir na vida dos países. Vamos ao quadro? Antes de mais nada, também é importante um aviso que, para aqueles que ainda não realizaram o simulado diagnóstico, para que realizem e façam parte justamente do desafio nota máxima. Ele é importante porque, a partir desse desafio, vocês poderão relembrar alguns dos temas que durante a sua trajetória e também irá favorecê-los durante o exercício das provas. Voltemos ao quadro. Então vamos a um breve resumo de nossa aula. Trata-se da unidade de ensino 4. Sempre lembro, grande parte dos temas trabalhados em nossa aula também são trabalhados com mais detalhes no material de vocês. E assim, no material de vocês também possuem algumas referências extras que poderão ajudar a compreender melhor o tema. Nós iremos compreender a nova geografia econômica em suas particularidades. Uma nova geografia econômica pressupõe a existência de uma antiga geografia econômica, aquela antiga geografia econômica que nós estudamos nos modos de produção da aula anterior. Então é aquela mais centrada na indústria, mais centrada na fábrica com base local, regional e nacional. As dinâmicas da globalização e seus efeitos sobre o espaço geográfico e o papel também da geopolítica, né? Então hoje, diferente de períodos anteriores em que a geopolítica era entendida em grande medida como exercício da guerra ou as relações diplomáticas entre os países que poderiam levar a uma guerra ou não, a geopolítica ela começa a ganhar cada vez mais esse aspecto econômico. Então a guerra ela começa a se dar pelas frentes comerciais. Então é interessante também anotarem as palavras-chave, né? Nova geografia econômica, globalização, organismos internacionais, veremos como eles serão fundamentais para a estabilidade dessa ordem mundial, e os chamados mercados globais. Então aqui é importante nós compreendermos a estrutura desse sistema financeiro. Então para isso nós iremos compreender rapidamente um pouco de sua evolução, o papel dos mecanismos internacionais, como que os mecanismos internacionais eles agem para a garantia de uma certa estabilidade. Se fizermos um exercício de retrocesso histórico, nós iremos perceber que durante o século XX houveram duas guerras mundiais, me desculpe, e uma série de conflitos localizados. Porém, com o tempo, os mecanismos internacionais, a Organização das Nações Unidas, os tratados bilaterais, a força econômica que vai fazer com que países diferentes comecem a cooperar, isso vai trazer uma maior estabilidade para o sistema internacional, e é nessa estabilidade que as empresas elas podem tomar suas decisões. Antes, era extremamente custoso para você relocar uma fábrica dos Estados Unidos para a China ou para o Vietnã, pois eram países instáveis, a mão de obra não era tão qualificada, a qualquer momento poderia ter uma revolução e acabar com seus negócios. Agora que nós temos uma maior estabilidade internacional e há um predomínio desse chamado capital financeiro, nós temos justamente um cenário em que essas marcas, as grandes marcas, as grandes empresas, que também estudaremos nas multinacionais e as transnacionais, elas têm uma enorme capacidade de mobilidade. Temos ao quadro. Então aqui só para dar um contexto, né, nós estamos falando essencialmente do período entre o fim da União Soviética, uma ideia de que o capitalismo venceu, né, então é o sistema capitalista que irá triunfar, levando inclusive muitos países muitos países socialistas adotarem, em certa medida, algumas das medidas capitalistas, né. Fim do mundo bipolar, então ele não era mais dividido entre União Soviética e Estados Unidos. A continuidade da revolução tecnocientífica ela será fundamental por quê? Porque ela aumentará
os fluxos, seja fluxos de informação, fluxos de economia, fluxos de pessoas. Essa fase de internacionalização do capital, então esse capital ele não é necessariamente nacional, mas ele passa a ser internacional. Você pode investir em um país hoje, investir em outro país amanhã. Então o capital ele começa a ter grandes mobilidades. Aquele controverso conjunto das chamadas políticas neoliberais, mas que em essência nós podemos colocar que ela enfraquece o poder do Estado frente a esses capitais internacionais. A questão da geopolítica e da economia que estão agora entrelaçadas. Então, o pensamento geopolítico levará bastante em conta a questão econômica, num cenário em que nós temos uma grande força dos organismos internacionais mediando as relações entre os Estados. E nós temos uma imagem que já trata dessa reorganização política internacional. Essa reorganização política internacional, aqui principalmente a partir dos anos 90, né, com o surgimento da nova ordem mundial, então vocês têm diversos fenômenos, né? A globalização, nós trabalharemos também com os organismos internacionais. Então, agora nós temos a Organização Mundial do Comércio para arbitrar conflitos de natureza econômica entre os países. O Fundo Monetário Internacional, criado ao longo do século XX, mas ele terá um papel preponderante no sentido de garantia dessa estabilidade. A formação dos blocos econômicos, né, que são formas de redução de assimetrias e assim por diante. Porém, é essencial nós compreendermos que se trata de um período de reorganização da política internacional que está começando a surtir seus efeitos mais pesados recentemente, na medida em que muitas dessas políticas elas começam também a ser questionadas em escala internacional, e nós estamos vivendo um período em que grande parte dessa reorganização produtiva começa a cobrar um preço, principalmente nos países de origem. Quando os países de origem, os países ricos, por exemplo, conseguiram exportar seus trabalhos industriais para países de terceiro mundo, gerando desenvolvimento em certa medida nesses países, parte dessa mão de obra dos seus países de origem ela começa a ficar desempregada. E esse alto custo social está começando a vir cada vez mais à tona. Isso está presente, inclusive, na geopolítica mundial, na medida em que você tem as famosas guerras comerciais, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo, a retórica de muitos políticos dos Estados Unidos no sentido de que devem defender o interesse dos trabalhadores, que os trabalhos foram exportados para outros países e assim por diante. Então nós estamos vivendo justamente essa nova fase, né, esse novo surgimento e diversas questões nós poderemos compreender melhor conhecendo justamente esse cenário da economia mundial. Falemos agora do fenômeno da globalização na economia. Aqui vale um adendo. A globalização pode ser entendida tanto quanto um fenômeno cultural, no sentido de homogeneização das culturas, a similaridade entre os diversos lugares. Sempre vamos dar exemplo das grandes metrópoles que são parecidas em termos de edifícios, em termos de marcas e assim por diante, estilos de vida. No entanto, nós estamos falando essencialmente dessa globalização no sentido econômico, ou seja, esse aumento do fluxo dos capitais e a reorganização produtiva promovida justamente por essa maior integração. Temos o quadro? Então aqui nós temos algumas características, né? Nós temos uma ampliação, chamada ampliação dos mercados. Então, no caso brasileiro é paradigmático na medida em que você tem um inchaço das cidades, né? Um inchaço urbano. Aqui, esse inchaço, essas pessoas têm um maior potencial de consumo. Então você tem uma ampliação dos mercados, não somente por uma questão urbana, mas também por uma questão demográfica. O aumento na velocidade, na escala das relações, algumas pessoas chegam até a falar na famosa compressão do espaço-tempo, que a globalização fez com que a percepção do tempo se tornasse diferente. Enquanto em períodos anteriores o tempo parecia render mais, agora nesse período, como tudo está mais rápido, a escala está mais intensa, então você tem essa impressão de que o tempo ele se torna cada vez mais escasso. As economias estão conectadas em escala, então o local e o global, de certa maneira, em alguma medida, ele está interconectado.
aqui uma dimensão cultural e outra econômica, né? Então, como eu havia dito, nós temos a dimensão cultural principalmente relacionada à cultura, a geografia cultural vai estudar bastante esses aspectos, a sociologia estudará essas características. A ação das multinacionais e das transnacionais, no sentido que são empresas que atuam internacionalmente. Então, muitos dos lucros são transferidos para filiais e muitas das decisões são tomadas em grandes metrópoles ou centros financeiros. Vocês já podem ter percebido que surge aí um pequeno problema. Se nós lembrarmos o período de estabelecimento, né, de fortalecimento desses Estados-nação, os grandes projetos de construção nacional, de fortalecimento da indústria, a relação entre o protecionismo econômico e o desenvolvimento autóctone, na medida em que esse comércio internacional ele começa a agir em escala global, nós temos esse fluxo de capitais em escala global, as empresas nacionais elas têm que competir não só contra as empresas nacionais, mas com empresas do mundo todo. Na medida em que dentro desse pacote há uma maior abertura econômica e muitos desses produtos estrangeiros vêm com custos menores. Um outro fenômeno é justamente o das multinacionais e das transnacionais. Muitas empresas sediadas em países de primeiro mundo, elas vêm para países de terceiro mundo, no caso o Brasil, por exemplo, porém as decisões elas não são tomadas na esfera local, mas elas são tomadas em grande medida na esfera internacional, ou seja, nessas grandes metrópoles. E grande parte desses lucros não fica no país ao qual essa empresa instala a sua indústria, mas sim são remetidos para a sua filial. Então isso gera uma certa dificuldade, principalmente em termos de soberania, na medida em que os estados eles não conseguem forçar uma reorganização produtiva, porque essas empresas que respondem a interesses de fora podem muitas vezes ter interesses que são divergentes com o interesse nacional. Temos o quadro? Então aqui nós temos alguns aspectos da globalização. Então, sempre que falamos globalização, principalmente que o professor esqueceu de colocar, mas a globalização no aspecto econômico, nós temos o aumento do fluxo de bens, serviços e capitais, o acirramento da concorrência ou da competitividade, como eu havia dito anteriormente, e a crescente interdependência entre os agentes econômicos. Isso aqui é muito importante, por quê? A estabilidade é fundamental para esse sistema. E nós vimos no início do século XX, a crise de 29, num período em que não havia essa forte integração entre os países, trouxe um grande caos econômico, um grande caos social para países nos diversos pontos do globo. Hoje, com essa economia ainda mais conectada, nós temos um pequeno problema. Na medida em que os países eles estão conectados, um problema nesse daqui, ele pode ameaçar a estabilidade de outros países e fazer um efeito bola de neve. Na medida, por exemplo, uma guerra civil prolongada, uma grande recessão, em um grande país, por uma recessão como o caso da recessão da crise de 2008 nos Estados Unidos, teve um efeito global. Então, uma crise prolongada e com efeitos mais intensos pode trazer muitas vezes a instabilidade nesse sistema. Então nós temos os maiores atores nesse processo, né? Os estados nacionais e as grandes transnacionais ou multinacionais. A rivalidade entre estados e a concorrência entre empresas, então às vezes dentro de um mesmo país, empresas de matrizes diferentes, elas começam a concorrer. E os rearranjos produtivos, ou seja, que são decorrentes da globalização econômica e tem efeito na geografia do comércio, das indústrias e no serviço. Então, a ascensão e a decadência de diversas localidades ligadas aos antigos empregos fabris também estão relacionados. Que dá origem à nova divisão internacional do trabalho. Então, a ideia de que aquele tradicional emprego fabril, assim como as formas de sociabilidade, são afetadas pelo mercado internacional. Por quê? Antes, existia uma divisão internacional do trabalho, ou a famosa divisão internacional territorial do trabalho, no sentido de que havia uma divisão entre os tipos de empresas, tipos de indústria, relacionado com as potencialidades regionais.
Agora nós temos uma intensa competição em que o trabalhador, às vezes, da Índia está competindo, de certa maneira, com o trabalhador do Brasil. E ambos estão procurando elevar a sua produtividade. E em um período em que há uma grande flexibilização, novas tecnologias, então os empregos onde existia uma maior estabilidade começam a se tornar mais instáveis. Isso leva a um sentimento de cansaço, leva a uma certa ansiedade, a necessidade de se procurar, se atualizar o tempo inteiro, prejudica principalmente aquela mão de obra que ela não é tão especializada. Então, nessa nova divisão internacional do trabalho, você tem justamente essa ação em diversas partes do globo de fenômenos muito parecidos. Flexibilização do trabalho, maior quantidade de horas, a dificuldade de manter separado o espaço do trabalho do espaço da casa, dentre uma série de questões que são não somente de natureza sociológica, mas também de natureza econômica. Voltemos ao quadro. Essa nova reorganização é em 3 tipos de concentração de força de trabalho. Engenharia e as tecnologias avançadas, as atividades produtivas padronizadas com a produção qualificada, então qualificação será a palavra de ordem dessa nova divisão, e as atividades de execução e montagem com baixa qualificação. Então, o que significa? Significa que as empresas elas podem montar cadeias de produção em mais de um país. Vejamos o exemplo a partir da questão da indústria tecnológica. Vocês podem ver, deixa eu colocar aqui o título, tecnológica. Vocês podem perceber que o setor de multimídia, principalmente aqui é o Brasil, que o setor de multimídia e setor criativo é um dos pontos. Os serviços profissionais, nós temos alguns países mais subdesenvolvidos relacionados com essa questão. Então, dentro de uma mesma cadeia produtiva tecnológica, nós podemos ter um engenheiro de software indiano trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos. Então, o norte-americano ele vai competir com o indiano, que muitas vezes tem um custo de mão de obra menor. Então, aqui surgem as chamadas cadeias de produção e comercialização globais, né? Então, as global chains, que desencadeiam uma nova redivisão dos países dentro da divisão internacional do trabalho. Então, algumas empresas elas vão se especializar em partes específicas dentro de um apanhado internacional e se classificam em 3 grupos. Aqueles altamente industrializados, aqui principalmente os países da Europa e Estados Unidos, de industrialização parcial ou tardia, que nós podemos incluir o caso brasileiro, e as economias de enclave, que são relacionadas principalmente com o modelo de exportação. Então, aqui nas economias de enclave, empresas multinacionais, elas podem investir na produção agrícola num país de terceiro mundo, compensando os gastos que ela teria em seu país de origem. Então, esse país vai produzir uma mão de obra mais barata, com regulamentações mais simplificadas, ela vai produzir e reexportar para o país de origem e ali será retrabalhado. Então, nós temos esses 3 tipos. Trouxe uma frase do filósofo John Gray, que fala da questão da flexibilidade, fala justamente desse período de flexibilidade do trabalho, dessa questão relacionada a essa nova divisão internacional. Então ele fala, os imperativos da flexibilidade e mobilidade, impostos pelo mercado de trabalho desregulados, criam uma atenção particular nos modos tradicionais de vida, ao aspecto sociológico, antropológico. Como podem as famílias encontrar-se nas refeições quando ambos os pais trabalham por turnos? O que acontece com as famílias quando o mercado de emprego separa os pais? Então, são algumas das questões que são colocadas dentro dessa nova divisão internacional do trabalho. Aqui, nós chegamos na parte do papel do Estado na economia global. Isso aqui é um fator muito importante, que na medida em que nós olhamos, principalmente os textos da geografia, alguns textos da economia, eles têm um teor muitas vezes pessimista, no sentido de que, olha, a soberania nacional acabou,
as empresas elas mandam em tudo, não há espaço para ação governamental, pois as entidades políticas são corrompidas ou não têm poder para resistir a algumas das pressões internacionais. Porém, nós devemos ser um tanto quanto cautelosos, porque os estados eles têm se mostrado, alguns estados principalmente têm se mostrado resilientes e capazes de guiar essa reorganização produtiva ou de diminuir os impactos negativos através de um mecanismo de incentivos e de restrições. Então, existe um papel importante para o Estado nesse cenário globalizado, sim. Temos ao quadro? Então, lembrando que a soberania dos Estados é transformada pelas forças do mercado, sim, mas continua no centro das decisões internacionais, pois são os países que entram em negociações, são os países que estabelecem blocos econômicos, são os países que muitas vezes representam os interesses das suas próprias empresas. Lembrando também que os mercados globais precisam dos governos nacionais que devem equilibrar as necessidades de seus cidadãos e os riscos econômicos contra o capitalismo global anárquico. E aqui é um outro fator também. O sistema globalizado ele necessita de uma estabilidade. E o grande garantidor dessa estabilidade é justamente o Estado. Então, de nada adiantaria ter estados enfraquecidos, corruptos, em plena guerra civil e uma economia global. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos esse confronto, né, entre essa estabilidade, entre essa soberania, a necessidade de estabilidade e a ação desses mercados globais. Aqui, se estendendo um pouco, nós temos a ideia por uma outra globalização, né, muito presente, principalmente nos livros didáticos, presentes na discussão da geografia e circula em torno de um autor muito importante, que é o professor, infelizmente já falecido, o professor Milton Santos, que dedicou grande parte de seus estudos a esse tema, né? Que lembrando que o professor Milton Santos ele vive principalmente essas mudanças impostas por essa nova ordem global, né? Essa integração entre os mercados, principalmente ao longo da década de 90. Grande parte dos escritos do professor Milton Santos a respeito do fenômeno da globalização, eles foram escritos na década de 90. Porém, muitos desses escritos, essas ideias, elas ainda reverberam, seja no corpo epistemológico da geografia, alguns autores da economia e da história também utilizam bastante a obra do professor Milton Santos, que é uma obra muito prolífica, né, um autor muito importante, e ele tece uma crítica que, para nós, é interessante, principalmente para observarmos a oscilação entre os fatores culturais e as questões econômicas no fenômeno da globalização. Voltemos ao quadro. Em sua obra, Por uma Outra Globalização, ele vai falar da questão dos três aspectos ou de três discursos gerais relacionados à globalização. Três discursos ou três narrativas. Lembrando que ele trabalha bastante a questão da unificação da técnica e das famílias de técnicas, que ele vai chamar do período que nós vivemos, do período técnico-científico-informacional. Então aqui ele traz um exemplo banal, pode ser dado com a foice e a enxada, ou ancinho, que constitui em um dado momento uma família de técnicas. Porém, no sistema atual, uma sobreposição de técnicas em todo o planeta, em todo lugar. Então você tem a convivência de técnicas mais tradicionais, mais ultrapassadas, com técnicas extremamente modernas e muitas vezes em competição umas com as outras. Então ele vai trazer essas três narrativas, esses três discursos. Primeiro, que é a ideia da globalização como fábula, né, ou como farsa, que vai se alimentar bastante do chamado discurso neoliberal, né, questão principalmente da diminuição do Estado, o enfraquecimento da capacidade decisória, a abertura comercial, dentre outros aspectos. Né. Para os detentores do capital, é necessário que todos acreditem em suas vantagens, então seria a ideia de que o mundo todo estaria interconectado e todos estariam muito felizes porque ele está interconectado e assim por diante. Em segundo lugar, a segunda discurso, a narrativa, a ideia da globalização como perversidade, ou seja, como ela é na realidade, em que muitos ficam de fora dos benefícios, gera desemprego, diminuição do poder de compra, dentre outros aspectos. E o que ele chama de por uma outra globalização, a ideia que ele traz, né, a proposta que ele traz, né, que é uma situação em que as forças de produção e exploração típicas da forma perversa fossem anuladas
e aproveitando a globalização das novas tecnologias, aprimorassem justamente a humanidade. Então vocês podem perceber que se trata de uma interpretação muito ligada não só ao aspecto econômico como ao aspecto cultural. Então ele vai analisar bastante como que há um processo de homogeneização dos lugares, há uma crítica muito forte por parte do professor Milton Santos a esses aspectos culturais também, porém ele foca bastante na questão das relações entre trabalho, produção, estabilidade e instabilidade familiar e assim por diante. Portanto, compreender a globalização a partir dessas três narrativas, desses três discursos, tornou-se, em grande medida, um lugar comum quando nós discutimos a questão da globalização. Mas como que se deu essa reorganização produtiva? Em termos fabris, em termos da realocação dos serviços, quais serviços surgiram, como que se deram os efeitos da tecnologia sobre esse espaço geográfico? Vamos ao quadro? Então, uma das grandes questões justamente relacionada à estabilidade desse sistema é o que se chama de sistema financeiro. Existem os sistemas financeiros nacionais e existe o sistema financeiro internacional. Então aqui a definição de uma estrutura e hierarquia de acordos, convenções, regras e instituições que os mercados internacionais e as empresas utilizam, né? Então ela vai estabelecer as regras de convertibilidade das moedas, do real para o dólar, por exemplo, e os padrões monetários internacionalmente adotados. Aqui principalmente relacionado à conversão. Então o que é qual é a moeda de conversão? Nós vivemos no chamado padrão dólar. Significa que para comprar uma moeda estrangeira eu tenho que comprar primeiro o dólar e depois comprar outra moeda. E a mesma coisa acontece quando as pessoas querem comprar o real e a partir de uma outra moeda. Então o dólar se torna justamente esse padrão chamado padrão dólar. Já existiu o padrão ouro, ou seja, relacionado ao peso do ouro e assim por diante. Nós devemos lembrar que ser um padrão internacional, ter sua moeda nacional como um padrão internacional, como é o caso dos Estados Unidos, tem vantagens, mas também tem desvantagens, na medida em que ele se torna o grande fiador dessa estrutura, desse sistema internacional e período de grande instabilidade nos Estados Unidos, como de certa medida que ele vem passando pelo menos nos últimos 10 anos, pode ocasionar um crash no sistema internacional ou um enfraquecimento sistêmico. Voltemos ao quadro. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, né, as principais mudanças no sistema internacional, isso aqui é só para compreendermos em termos históricos. Nós tínhamos o padrão ouro clássico, né, então durante esse período Londres era o centro financeiro internacional, ainda naquele final, no início da decadência do Império Britânico. O ouro que vai garantir o lastro, né, o chamado lastro, que vai dar o valor à moeda. Período entre guerras, né, entre as duas guerras mundiais, nós temos alguns países que começam a se afastar do ouro como lastro, porque grande parte das reservas de ouro haviam sido consumidas para o esforço de guerra. Período de recuperação econômica pós-guerra. Aí nós temos o chamado sistema de Bretton Woods, né, porque foi um acordo, Bretton Woods, que vai criar o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco de Desenvolvimento Internacional. Ele vai adotar o padrão ouro e do dólar, né, como moeda internacional. O que significa aqui surgem principalmente as bases dessa estabilidade internacional. Significa que os países não podem ser deixados ao léu, na medida em que, quanto um sistema, eles podem promover uma quebradeira geral. E chamado regime flexível, que decorre principalmente da da crise do petróleo, decorrente de conflitos no Oriente Médio. Há uma perda na confiança do dólar e o fim do padrão ouro. E aqui o nosso formato atual, que é o formato do padrão dólar. Agora nós vamos falar de alguns dos organismos internacionais, né? O Banco Mundial, né, que ele vai prover o auxílio econômico e conselhos para as nações em desenvolvimento. Aqui é importante frisar que são conselhos, tá? Algumas pessoas tomam como imposições também, mas são dados como conselhos para nações em desenvolvimento. É organizado e financiado pelos países membros, influenciando políticas públicas por meio de seus relatórios
e indicadores de desenvolvimento. E o Fundo Monetário Internacional, que procura manter o cenário financeiro internacional estável, operando essencialmente na estabilização econômica das nações em apuros financeiros por meio de empréstimos. Nós não precisamos ir muito longe, basta olharmos no noticiário para verificarmos que, em termos de contas públicas, a América Latina, principalmente Brasil e Argentina, se encontram em déficit. E em períodos anteriores, principalmente ali na década de 80, na década de 90, houve a necessidade de se recorrer a esse Fundo Monetário Internacional como parte de um acordo, ou seja, eles precisam garantir o pagamento, então havia sempre a questão do pagamento da dívida externa, a moralidade do pagamento da dívida externa e assim por diante. Porém, de fato, trazia uma grande ameaça, em grande medida, à soberania nacional e à diminuição da própria capacidade de investimento dos Estados. Então, esse Fundo Monetário Internacional, como o próprio nome diz, é um fundo monetário, ele procura justamente garantir essa estabilidade. Então, não somente porque há um altruísmo puro de coração, mas porque há a necessidade de que esses países continuem com suas economias minimamente estáveis, até para que eles continuem comprando produtos também dos países de primeiro mundo. Voltemos ao quadro. E aqui a ideia de que essas instituições são controladas em grande medida pelas nações mais desenvolvidas, né? Aqui, troquemos o controladas, né, por influenciadas, tá? Não necessariamente elas são controladas, mas há uma grande influência dessas nações mais desenvolvidas. Então, para o país receber empréstimos externos para estabilizar sua economia, algumas condicionantes deveriam ser seguidas, muitas das quais eram de cunho austero, né? De reduzir o déficit público, isso implica mexer no serviço público, por exemplo, cortar empregos e salários, desvalorizar a taxa de câmbio e aumentar a tributação. Tais medidas de estabilização econômica, como eram de se esperar, não contavam com apoio popular e geravam protesto em volta do país que estava em negociação. Então a ideia central aqui, pelo menos em termos de teoria, é justamente fazer com que esses países voltem a ter a casa em ordem, para que possam não somente, com uma maior estabilidade, desenvolverem-se economicamente, mas também que possam pagar essas dívidas que eles contraíram. Então é a ideia de que você tem que acertar, né, durante esse período de acerto de contas, que muitas vezes é impopular, o Estado ele se tornaria mais eficiente ou ele diminuiria, investimentos estratégicos seriam realizados para que o país não se encontrasse mais à frente numa mesma situação precária. A história mostra que às vezes os países eles conseguem se endividar mais de uma vez, né? Então não necessariamente o fato de um país ter pego um empréstimo em determinado período significa que em outro período ele não precisará desse empréstimo. Então nós poderemos ver mais à frente novamente países recorrendo a esses fundos monetários. Falemos agora dos grandes atores, né? Aqueles atores que surgem dentro desse cenário mundial, que nas discussões de globalização quase sempre se tornam um lugar comum. Né, falar das transnacionais, das multinacionais, quais são as diferenças entre esses dois, qual realmente é a influência que eles têm dentro dos estados, né, eles conseguem cooptar a classe política, eles enfraquecem totalmente as políticas públicas locais, então são alguns dos aspectos que são sempre levantados nas discussões a respeito da globalização, que quase invariavelmente vão levar a marcas internacionais, a empresas multinacionais, a questão do local e do global. Temos ao quadro? Então aqui é importante lembrarmos que houve uma escalada no número de multinacionais e de transnacionais. Elas controlam 1/4 da produção mundial e são responsáveis pelas novas regiões econômicas. Então essa polarização econômica, né, que vai atrair para determinados países, vai fazer com que determinados países, principalmente aqueles ligados ao outsourcing, né, das atividades de partes de produção ou da atividade industrial, vai trazer esse surgimento dessas regiões econômicas. Pensemos aqui na questão da transferência das fábricas para a China, é um exemplo clássico, né? Então, essa reorganização produtiva feita por multinacionais, uma grande multinacional que produz, por exemplo, sapatos, então ela vai, no seu setor criativo,
em seu país de origem, vai levar as diretrizes, as medidas para um país de terceiro mundo, que vai produzir esse sapato com custo maior, pois as suas regulamentações ambientais são menores, custo da mão de obra é menor. Em contrapartida, essa produção será reexportada para o seu país de origem ou para os outros países do globo. O que acontece? Nós temos uma nova região econômica. Então, aquela produção antes centrada naquele país, ela passa a ser descentralizada, ela passa a se localizar em outros países, trazendo o surgimento, né, redesenhando o desenho dessa geografia econômica. Temos ao quadro? E aqui as principais diferenças entre as multinacionais e transnacionais, muitas vezes utilizados como sinônimos, porém existem diferenças, né? As multinacionais, elas possuem investimentos em outros países, mas não possuem oferta de serviços ou estratégias de vendas coordenadas entre a sede e filiais em outros países, ou seja, elas se adaptam aos mercados locais. Então, a ideia das grandes redes de fast food, que se adaptam a aspectos bem específicos da cultura local. Se eles se encontram em um país em que há uma maioria vegetariana, eles vão diminuir na sua oferta de produtos com base de carne e vão trazer outras variedades. E as transnacionais, que elas investem em operações em outros países, mas possuem uma estrutura corporativa centralizada no país matriz, mas permitem algumas decisões locais. Então, como vocês puderam observar, tanto as multinacionais como as transnacionais, elas possuem uma intensa capacidade de adaptação. E essa capacidade de adaptação no mercado internacional, lembremos, as multinacionais, muitas podem adquirir um certo monopólio, né, no sentido de conseguir controlar grande parte dessa produção global, porém as multinacionais elas competem umas com as outras. Então há não somente uma competição com a indústria local, com a indústria nacional, mas também é uma competição com outras multinacionais. E dentro dessas estratégias injetadas por essas multinacionais, a questão da flexibilidade também as afeta. Então há essa necessidade de um certo nível de independência para a tomada de decisões, mesmo em um período de alta conectividade como nós vivemos, há um espaço para tomadas de decisão local, na medida em que essas tomadas de decisão local podem interferir na capacidade de competição dessas empresas. Vamos agora à nossa situação-problema. A nossa situação-problema se intitula O Ensino de Globalização em Pequenas Cidades. Então, aqui lembrando que essa situação-problema ela tem como alvo, né, a questão do ensino, né, um professor que está numa cidade pequena, vem de uma cidade maior, ele está numa cidade pequena, onde é muito difícil, às vezes, ele mostrar esses fenômenos na prática, porque os alunos muitas vezes estão desconectados desses grandes centros globais, porém, ao mesmo tempo, estão conectados através da internet. Então, o professor, ele terá que mostrar esses efeitos da escala global na escala local. Vamos ao quadro? Então, trata-se do professor Júlio. Então, o livro didático adotado pela Escola de Júlio não segue corretamente os parâmetros curriculares estabelecidos para o ensino de geografia, nos famosos PCNs, e não trata adequadamente o tema globalização. Em busca de alternativas, Júlio pensa em utilizar a própria cidade como exemplo. Então, aqui, quais são as características da cidade? A cidade possui cerca de 5 mil habitantes, né, 2 mil em áreas urbanas e 3 mil em bairros rurais, ou seja, um município com uma baixa taxa de urbanização, com uma baixa urbanização, me desculpe. Um desses bairros rurais é mais urbanizado e, por isso, paga um valor de imposto semelhante ao das áreas mais urbanizadas. Possui uma indústria de porte médio, localizada na zona industrial, que produz molhos de tomate industrializados. É em função dessa indústria que gira toda a economia da cidade. Nas propriedades dos bairros rurais se produzem os tomates, que por sua vez são enviados para a indústria para serem processados. De que forma você poderia contextualizar fenômenos como a globalização utilizando-se desta realidade local? Então vamos à nossa resolução. Nossa resolução implica o desenvolvimento de uma hierarquia.
Com o mapa do município em mãos, procurou visitar cada um dos bairros em busca de exemplos a serem utilizados com seus alunos. Com base nas características gerais, ele pôde discernir bem 4 bairros e suas especificidades. Essas distinções foram utilizadas para criar uma hierarquia entre eles, estabelecendo paralelos com a economia mundial. Nesse paralelo, cada bairro é entendido como Estado-nação e faz parte da rede global de produção. Então vejamos como é que ficaria o nosso esquema. Então nós temos um centro da cadeia de produção, que é onde vai se localizar a sede da indústria dos tomates, ou seja, seria aqueles países centrais. Onde se localiza a fábrica pode ser considerada uma nação que oferece melhores condições para a implantação das indústrias, né? Com baixos impostos, mão de obra qualificada e baixos custos. O bairro rural mais urbanizado, né, que foi um dos identificados, é aquela produtora de tomates. A maior urbanização implica impostos mais altos, pode ser considerado como uma nação periférica. E o bairro rural com custos mais baixos, né, que mesmo com uma infraestrutura mais precária, consegue compensar com custos mais baixos para a produção de tomate, decorrente também da quantidade menor de impostos. Então você já tem aqui como se fosse uma mini hierarquia global entre os países. Então, os alunos deverão ponderar a respeito dos efeitos positivos e negativos advindos de uma integração, ou seja, a integração entre esses países bairros. Como elementos positivos, a própria integração em si. Antes isolados, os moradores dos bairros agora se relacionariam mais. Como efeito negativo, temos a relação de dependência e submissão que espelham os efeitos negativos da dependência econômica dos países subdesenvolvidos com os países centrais. Então vocês podem observar que em um pequeno exemplo nós pudemos observar a formação dessa hierarquia entre os lugares. E é justamente essa formação da hierarquia entre os lugares que é, em grande medida, aquilo que nós a grande parte dos estudos, daquilo que nós denominamos de globalização. Vamos abrir agora para um rápido momento de perguntas. Eu aguardo a contribuição de vocês pelo chat e até daqui a pouco.
Vamos agora dar continuidade à nossa aula. Falemos agora dos blocos econômicos. Aqui é importante lembrarmos que os blocos econômicos eles surgem na esfera internacional, ou seja, a união dos Estados-nação, a formação, principalmente no período pós-Segunda Guerra, quando há o processo de recuperação econômica dos países atingidos, e também vão surgir com muita força, principalmente ali na década de 90, década de 80, 90, para a redução das chamadas assimetrias. Vamos ao quadro? Então, aqui lembrando, não significa uma evolução, tá? Então, isso é um fato. Vocês verão que existem formas diferentes de blocos econômicos, né, relacionados-se com os interesses dos Estados-nação, as responsabilidades específicas de cada Estado-nação, ou dos Estados-nação como um todo, porém, não significa que uma união, um mercado comum vai evoluir por uma União Europeia, por exemplo. Então, não significa necessariamente etapas de um processo evolutivo. Embora, no caso da União Europeia, muitas vezes tenham apresentado essas características. Voltemos ao quadro. Então, essencialmente, é a união de países com interesses mútuos de crescimento econômico. Em alguns casos, podem apresentar interesses sociais e políticos em comum. Mais famosa, a União Europeia, o Mercosul aqui na América Latina, América do Sul, o NAFTA na América do Norte, entre outros, né? Países podem fazer parte de vários acordos ao mesmo tempo, tá? Não, a menos que existam cláusulas de exclusividade. Eles visam o quê? Essencialmente, a redução nas relações de assimetria. O que são essas relações de assimetria? Algo é assimétrico quando existe um ente ou um ator que é muito mais poderoso que o outro. Pensemos na relação entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo. Nesta relação é uma relação assimétrica. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um poderio militar, econômico, uma importância na arena internacional muito maior que o Brasil. Então, nas negociações, nas questões relacionadas à economia, aos acordos políticos, o Brasil ele se encontra em desvantagem. Uma maneira de você reduzir essas relações de assimetria é fazendo com que os países se juntem em blocos econômicos. Ao se juntarem em blocos econômicos, eles possuem maior poderio econômico, maior poderio de negociação. Então, esses blocos econômicos surgem bastante nesse contexto da chamada redução das assimetrias. Voltemos ao quadro. Podem possuir diferenças de status entre seus membros, né? No caso do Mercosul, um caso clássico, nós podemos pensar em comparação com a questão dos clubes, né? Um clube possui uma diretoria, possui diversos tipos de sócio, cada membro da diretoria tem uma responsabilidade, os membros da diretoria gozam de uma responsabilidade diferente daqueles abaixo dele, então essa hierarquia tem a ver com a posição de cada país ou de cada um dos aspectos, cada um dos aspectos da União. Então nós temos aqui uma pequena tipologia dos blocos econômicos, a chamada zona de livre comércio, né, em que há a livre circulação de mercadorias, as mercadorias entre os países circulam sem impostos, porém cada país define um imposto de importação para os produtos vindo de nações não pertencentes ao bloco. Então nós pensemos aqui que dois países diferentes têm o mesmo imposto, tem uma circulação livre de mercadorias, porém, aquelas mercadorias que vêm de fora, elas devem negociar as suas taxas de importação com cada um desses países. E aqui nós temos a chamada união aduaneira, ou seja, a aduana, aquelas áreas de fronteira, nas áreas de fronteira, com a circulação de mercadorias, onde há uma taxação. A união aduaneira implica o quê? A livre circulação de mercadorias, porém o imposto de importação comum para as mercadorias vindas de nações não pertencentes ao bloco. Então aqui, essa negociação com a taxa de importação de países vindo de fora do bloco passa a ser única. Então ela deve ser decidida de comum acordo com os países que constituem esse bloco. Chamado mercado comum, então é onde há uma livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. O imposto de importação comum para produtos vindos de nações não pertencentes ao bloco, porém a moeda nacional é mantida. Lembrando, nos exemplos anteriores, a moeda nacional também é mantida. E a chamada união
econômica e monetária, né, onde há livre circulação de mercadorias, um imposto comum para produtos vindo de fora do bloco, uma livre circulação de capitais, serviços e pessoas, e a moeda comunitária. Então, os países abrem mão de suas moedas nacionais em nome de uma moeda comum. Isso implica um banco central comum, também implica um alto grau de centralização. Então, um exemplo dessa união econômica e monetária, né, é justamente a União Europeia. Aqui nós vemos uma imagem, né, da ideia de que a União Europeia seria o fim dos Estados-nação. Então são todos os estados aqui fazendo uma fila e jogando as suas nacionalidades nessa grande lata de lixo que seria essa a União Europeia. Tem uma moeda única, né, que é o euro, uma burocracia acima dos estados constituintes e um conjunto de legislações e de normas comuns. Então aqui é uma integração maior. Isso permite uma grande mobilidade não só de capitais, mas como de pessoas. Então, se você se encontra em Portugal, porém há uma oportunidade de emprego na Espanha, por exemplo, você pode facilmente atravessar a fronteira e trabalhar na Espanha com direitos muito semelhantes àquele que nasceu justamente na Espanha. Então, essa maior integração também fez com que os países abrissem mão de suas moedas nacionais, muitos deles, com exceção da Inglaterra, que vai entrar nesse acordo, mas uma condição muito específica, e depois vai sair desse acordo, como é o Brexit. Porém, ao abrir mão dessa moeda nacional, você também abre mão da sua soberania. Se você se encontra endividado, você não consegue emitir mais moeda para pagar a dívida. O controle da moeda, ela é também um exercício de soberania. E esse comum acordo, no sentido de ceder parte de sua soberania para uma entidade que ela vai ser supranacional, vai definir um conjunto de regras em comum para esses países muito diferentes. Voltemos ao quadro? Por isso que se fala, né, do fim desses Estados-nação, né, surgimento desse grande bloco, como se fosse uma grande federação. Aqui nós temos também a perspectiva para os países emergentes. Os países emergentes geralmente não possuem a eficiência econômica, um sistema estável de contas públicas, isso é uma constante na história brasileira, por exemplo. Regulamentações semelhantes às economias avançadas, mas muitas vezes essas regulamentações elas não há capacidade de fiscalização, por exemplo. Porém, elas possuem uma infraestrutura financeira física, tais como bancos, o mercado de ações, e um sistema financeiro nacional já estabelecido. Então, por que o professor fala de perspectivas, né? É com essa mentalidade que o Brasil, com esse cenário, me desculpe, que o Brasil vai entrar no mercado internacional. Por isso que nós vamos nos tornar receptores de capital internacional, porque a nossa infraestrutura, ela muitas vezes é precária, mas há uma infraestrutura bancária, há uma certa garantia de direitos de propriedade, então há uma certa estabilidade para o investimento de plantas industriais no Brasil, por exemplo. E o mais importante, o país oferece um potencial de mercado consumidor, que é um dos principais, onde há uma das principais disputas na arena internacional, que é justamente a disputa pelos mercados dos países emergentes. Agora nós trataremos de algumas questões referentes ao chamado mercado global. Principalmente focando na questão do trabalho, né, essa flexibilização do trabalho, essa mobilidade da mão do trabalho e os efeitos resultantes dessa mobilidade. Vamos ao quadro? Então aqui nós vivemos a chamada terceira revolução industrial, né, nós estamos adentrando na chamada quarta revolução industrial, que é também conhecida como a revolução dos aplicativos, a questão relacionada ao uso da tecnologia. Porém, elas surgem essa flexibilização, essas mudanças no trabalho, surgem no contexto da chamada terceira revolução industrial, onde há um enorme ganho de produtividade, ou seja, nós conseguimos produzir mais com menor tempo. Há uma substituição do trabalho humano por máquinas, isso daqui vai gerar desemprego. Uma pressão sobre a mão de obra com menor qualificação, justamente por quê? Porque você tem a substituição de ações simples por trabalho por parte de máquinas, né? Então leva a chamada precarização do trabalho. Então muitos trabalhos temporários, uma situação em que você tem uma menor estabilidade.
isso vai levar a uma... Isso também leva a uma migração de mão de obra. O que é essa migração de mão de obra? Significa o quê? Países que conseguem, que enviam a mão de obra, é aqueles países que recebem a mão de obra. Então vocês podem perceber que existe uma grande fuga aqui na África, aqui na América, embora não esteja locado aqui, América do Sul, o Brasil, no caso, tem também um grande processo de imigração para os países desenvolvidos, dos países pobres para os países desenvolvidos e de alguns países desenvolvidos para aqueles países também desenvolvidos. O que significa isso? Significa que muitas vezes aquela mão de obra mais qualificada, ela ou não percebendo uma perspectiva de melhora em seus países por conta de questões estruturais, desemprego, crises econômicas, conflitos civis, dentre outros aspectos, faz com que essas pessoas saiam desses seus países de origem para esses países desenvolvidos à procura de trabalho, ou procura de trabalho que exige uma maior qualificação, ou então a procura de trabalhos bem básicos, que muitas vezes são melhores, é uma situação melhor do que permanecer no seu país de origem. Crises econômicas e instabilidade econômica levam a uma maior emigração dessa mão de obra. E existem alguns problemas relacionados com a imigração dessa mão de obra, na medida em que muitas vezes são indivíduos com capacidade produtiva e inovadora que vai sair de seu país de origem e irá para um outro país, onde ele poderá exercer o seu potencial, poderá criar riqueza, porém isso faz com que esse país que perde essa mão de obra também perca parte de sua capacidade produtiva. Voltemos ao quadro? Capacidade produtiva, capacidade de inovação. Alguns termos comuns nesse debate, a questão da terceirização, que é a prática empresarial de contratar externamente, isto é, com outras empresas, produtos e serviços necessários ao seu processo produtivo. Muitas indústrias que, por exemplo, para não terem em sua folha de pagamento os funcionários da limpeza, vão contratar uma empresa terceirizada que vai fornecer seu serviço, por exemplo. Produtividade, produto final de uma atividade econômica em termos do quanto que foi investido. Então você começa a ter uma produtividade maior com tempo menor ou com investimento econômico menor. A ideia do just in time, né, que é um sistema de produção que procura entregar todos os materiais necessários à produção no estágio exato da produção e estão associados a esse sistema flexível de indústria. Significa o quê? Que não esses estoques, algumas pessoas falam também no sentido de estoques flexíveis, ou seja, a ideia antiga de que você deveria ter uma quantidade muito grande de peças em seu estoque, para que, caso seja necessário, você possa recorrer a esse estoque para produzir carros, para produzir instrumentos. Aí, muitas vezes, esse estoque acaba saindo de linha, o produto, e esse estoque fica lá. Tudo isso tem um custo. Então, a ideia é que você tem que fazer com que esses estoques, eles fiquem, com que a entrega dessas fases da produção se torne cada vez mais próxima da própria demanda. Agora nós vamos abordar um tema fundamental para compreender a relação entre a geopolítica e a geoeconomia, ou a economia em sua esfera mundial, que é justamente a questão da ascensão chinesa. A ascensão chinesa, ela trata-se de um tema bem controverso, na medida em que a China começa a flexionar seus músculos no sentido de maior interferência nos países fora de sua área de influência. Há uma influência muito grande da África, uma influência muito grande da China na África. Nos países da América Latina começa a aumentar no sentido de financiamento de infraestrutura nesses países, uma maior participação nos mercados, também em conjunto com isso maior investimento em suas forças armadas, questões de natureza territorial que começam a ser discutidas com uma maior agressividade. Então, a China ela começa a ascender, e essa ascensão chinesa vai fazer com que entre em conflito com alguns atores já estabelecidos, e dados como hegemônicos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Vamos ao quadro? Então, aqui nós devemos lembrar, a China, ela trabalha, pelo menos em termos teóricos, dentro da noção do socialismo de mercado, que é um socialismo com características capitalistas.
Essas transformações, elas têm Deng Xiaoping, o grande pai dessas transformações, né? Ele vai entender que havia necessidade de um certo grau de desenvolvimento capitalista, de acesso à propriedade privada para que o país pudesse se desenvolver. Aqui nós devemos lembrar que existem dois grandes fatores que agem em favor dessa ascensão chinesa, que é a mão de obra, a população, né, um grande contingente populacional, uma mão de obra mais barata e essa disponibilidade de recursos naturais, uma tradição, ou seja, a China, o período dos últimos 60 anos, digamos assim, eles foram anormais, 180 anos foram anormais, no sentido que a China sempre foi uma grande potência. Enquanto as nações da Europa estavam caminhando, enfrentando dificuldades, mesmo a China em conflitos civis internos sempre foi um grande representante em termos de civilização, sempre foi uma grande potência, e alguns atores também colocam que sempre foi uma grande fábrica do mundo, né? Então hoje ela estaria voltando a ter esse protagonismo, principalmente como essa chamada grande fábrica do mundo. Voltemos ao quadro? Então ela tem uma taxa média de crescimento de 8%, né, desde 2007, enfrenta algumas dificuldades, dentre elas as mudanças demográficas, né? Então nós temos um grande contingente populacional, porém, para diminuir esse grande contingente populacional, fazendo com que diminuísse a instabilidade social que poderia ser gerada, houve a chamada política de filho único. Então você poderia ter um filho. Isso levou a médio e longo prazo a uma mudança muito brusca em termos demográficos, uma população idosa aumentando cada vez mais por conta da melhoria da qualidade de vida e diminuindo essa base da pirâmide que pode sustentá-los. Aqui, entre suas dificuldades, uma dependência da exportação, né? Então, por ser a fábrica do mundo, depende dessa exportação para o resto do mundo. A questão da ascensão social, né, principalmente por conta da manutenção desses salários mais baixos, dessa mão de obra com custo menor, você tem a dificuldade de acesso ao consumo. Então será um dos grandes desafios, né, justamente como conciliar esse desenvolvimento. Que dentro da natureza geopolítica, né, como havia dito, existe um projeto, o One Belt, One Road, que é o maior projeto em escala mundial, que seria a nova Rota da Seda, restabelecimento de uma rota clássica, né, que levava os produtos da China para a Europa e para o Oriente Médio, porém agora através de uma série de investimentos. Uma infraestrutura, uma série de questões alfandegárias, ou seja, levaria ao quê? Levaria a um fortalecimento, né, levaria a um fortalecimento das atividades, um fortalecimento da capacidade de exportação da China e uma garantia, em certa medida, de uma maior competitividade em mercados internacionais. Esse projeto ele envolve questões de soberania nacional, na medida em que a China, através de seu banco estatal, procurará investir em infraestrutura. Então, a questão dos mercados, a prioridade desses mercados para a China. Então, trata-se de um grande projeto, de um projeto que ele não tem somente uma questão econômica relacionada, mas também uma questão geopolítica, uma questão de controle, né, desse mercado internacional. Novamente, nós vemos como que a geopolítica e a economia elas se encontram entrelaçadas, e a China é um caso exemplar disso. Temos ao quadro? Um outro aspecto muito importante, agora não relacionado à questão chinesa, mas relacionado à mobilidade da mão de obra, relacionado a esse cenário global, é a questão da chamada fuga de cérebros, né? Então, hoje nós temos, dentre os diversos tipos de capital, chamado capital humano, né, que está ligado à qualificação, está ligado à criatividade, à inovação, a noção de que é uma maior qualificação, uma maior produtividade, que significa que há uma disputa por talentos entre multinacionais, instituições de ensino e pesquisa, em termos internacionais, por essa mão de obra mais especializada. Um dos aspectos da discussão é a migração e a retenção da mão de obra. Essa migração ela vai ocorrer em grande medida das nações mais pobres para as nações mais ricas. Significa que esses países de origem eles vão se enfraquecendo. Basta observarmos qualquer departamento, principalmente de ciências exatas dos Estados Unidos, nós iremos observar diversos nomes de indianos
ou de chineses, porque justamente são aqueles que são atraídos, né, por esses grandes institutos de pesquisa, por essas grandes universidades, são atraídos com salários maiores, com condições de pesquisa melhores, são atraídos para desenvolvimento dessas tecnologias, desenvolvimento de inovação, que é fora de seus países de origem. Então, significa um ganho para esses pesquisadores, na medida que eles vão ter um acesso a condições melhores de vida, vão ter acesso muitas vezes a melhores condições de pesquisa, porém gera uma dificuldade no país de origem que vai perder esse grande potencial. Então, um dos grandes desafios acaba sendo justamente como que se faz para reter esses grandes cérebros. Temos o quadro? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, que é a diáspora global de pesquisadores. Então, vocês podem ver os países de origem. O Brasil é um dos grandes exportadores. Na medida até que começa a diminuir o investimento em pesquisa no Brasil, há um processo de exportação desses pesquisadores. Porém, não é somente de países pobres para países ricos, também há uma maior mobilidade de países ricos para países ricos também, principalmente no caso da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a Europa. Se vocês observarem, a Índia é um dos principais exportadores, seguido de países desenvolvidos, como Suíça, Holanda. Porém, vocês percebem que há uma grande dificuldade justamente desses países mais pobres de reter esses pesquisadores. Então, o que significa? Significa que, num cenário global de dificuldade de competição, a perda de uma capacidade de inovação por parte desses países de origem também irá acumular-se no sentido de diminuir a sua capacidade de competição global, porque grande parte desses produtos que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos com uma alta carga de tecnologia, com uma alta carga de inovação, e muitas vezes essa inovação, essa tecnologia, ela acaba ficando restrita a esses países desenvolvidos. Vamos agora à resolução de nossa situação-problema? O nome de nossa situação-problema é Os Blocos e os Bairros. Lembrando que nós estamos retomando uma temática relacionada ao professor Júlio, que ele vai fazer uma comparação e uma definição de hierarquia entre os bairros, comparando-os com estados-nação. Então, lembrando, Júlio deverá tratar da inserção do Estado-nação no cenário internacional, seus desafios e estratégias de cooperação com foco nos blocos econômicos. Se antes definiram os estados-nação em comparação com os bairros, agora ele deverá reorganizá-los em termos de blocos econômicos. Então vai continuar nessa associação e como que cada um estaria dentro da cadeia global de produção. Então vamos relembrar a nossa hierarquia. Então vocês podem observar que essa área central são os países centrais, onde há a sede da indústria de tomates, né, que é aquela que grande parte da população, né, estará ocupada, né, de atividades relacionadas. Seria a indústria-chave da cidade. Essa zona industrial, né, que é onde vai se localizar a fábrica, né? Então aqui é a sede, aqui é a fábrica. O bairro rural mais urbanizado, né, principalmente aquelas nações periféricas, países em desenvolvimento. E o bairro rural com custos mais baixos são aqueles com infraestrutura mais precária, mas conseguem compensar com custos mais baixos para a produção de tomate. Então nós temos aqui, novamente, essa situação. Então, lembrando que o primeiro, né, fica na zona central, se encontra a sede da indústria. O bairro corresponderia aos países mais ricos de centro, de onde emergem as decisões que impactam nos países periféricos. O segundo, que está logo abaixo, que é a zona industrial, ela pode ser considerada aqueles países emergentes com economias industrializadas, possuem custos menores de produção, como é o caso da China, por exemplo. O terceiro bairro, que é predominantemente rural, com alguma urbanização, com as ruas asfaltadas, poderia representar as nações em desenvolvimento. Nós podemos incluir, por exemplo, aqui o Brasil. O
O quarto bairro é aquele justamente que vai oferecer apenas a matéria-prima com os valores mais baixos, sendo preferido pela indústria local. Possui custos mais baixos para a produção, mas carece de maior infraestrutura, o que dificulta os transportes. Paralela com nações meramente exportadoras de matéria-prima e produtos agrícolas. Então, como é que nós podemos enquadrar estes bairros com o seu potencial? Então, primeiro, né, os bairros mais dependentes da agricultura poderiam formar uma coalizão que mantivesse os preços de sua produção agrícola e matérias-primas, evitando que os bairros mais desenvolvidos estabeleçam seus preços. Aqui é uma relação de assimetria, redução dessa relação de assimetria. Poderíamos chamar aqui de aliança dos periféricos. Outra medida poderia ser a criação de um banco para financiamento de obras de infraestrutura, né, como forma de incentivar a industrialização, porque a industrialização ela ainda está muito relacionada com o desenvolvimento social e econômico. Com essa aliança, os países poderão reduzir sua assimetria em relação aos países ou bairros centrais. Aqui uma segunda possibilidade, segundo bloco estratégico, poderia ser formado entre o bairro central e os dois bairros periféricos do tipo de zona comum de comércio, ou seja, que ela haverá sem impostos de importação. O bairro central designaria uma série de empréstimos para a modernização da infraestrutura, não por puro altruísmo, mas por interesses econômicos, é claro. Esse bloco acentuaria uma relação de submissão para os dois bairros predominantemente agrários e uma tarifa única de importação e livre circulação garantiria a compra de sua produção. Traria uma série de subsidiários para os bairros rurais que, aproveitando-se dos salários mais baixos, promoveria certa modernização. Então há uma modernização oriunda desse bloco, embora seja uma relação em grande medida de submissão. E um terceiro bloco, denominado União dos Desiguais, um péssimo nome, o professor escolheu, que se daria entre o bairro central, o bairro industrial e os bairros periféricos, no qual eles poderiam aprimorar suas próprias especialidades produtivas, ou seja, cada um de acordo com sua potencialidade, por meio de um banco central e uma moeda única, assim como a livre circulação de pessoas. Porém, enfrentaria alguns problemas na medida em que os países se encontram em fases muito diferentes de desenvolvimento econômico e social. Então isso implica o quê? Implica em uma redução das próprias desigualdades locais. Então isso ocorre bastante na União Europeia, em que os países o bloco da União Europeia ele começa a financiar o desenvolvimento econômico dessas nações mais periféricas que vão se inserir dentro da União Europeia, de maneira justamente a reduzir essas desigualdades regionais e promover o desenvolvimento do bloco como um todo. Vamos abrir agora para um brevíssimo momento de perguntas. Eu aguardo a contribuição de vocês pelo chat e até daqui a pouco.
Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Bem-vindos ao Recapitulando, onde nós iremos abordar grande parte dos conteúdos, de forma sintética, grande parte do conteúdo abordado em nossa aula e principalmente aqueles tópicos que são essenciais para a discussão da própria geografia econômica. Voltemos ao quadro. Então aqui, na atual fase do capitalismo, o capital financeiro é móvel, né? Então isso vai gerar um processo de modificação das condições dentro dos países para a chegada do capital. Então, esse capital ele vai precisar ser atraído para esses países na medida em que esses países se inserem nessa ordem global. Então, isso vai levar à flexibilização do trabalho, à abertura comercial, às chamadas vantagens comparativas, em que se uma empresa vê uma vantagem em termos de custo, saindo de uma determinada, indo para determinada localidade, indo para outra localidade, ela irá. Então, aqui, é importante lembrarmos que, às vezes, principalmente quando discutimos questões relacionadas à geografia econômica, na medida em que se quando tratamos justamente do espaço mundial, torna-se às vezes difícil de entender como que essas ações em escala global elas conseguem afetar a vida cotidiana. Porém, se nós observarmos esses fenômenos, compreendermos como que esses fenômenos eles se formam e como que o país se insere, fica mais possível, se torna mais fácil entender, por exemplo, quando um parente perde um emprego de uma grande indústria, ou então a dificuldade de procura de emprego, a dificuldade também de manter uma certa estabilidade no emprego, ela pode ser compactuada justamente com esse período em que nós vivemos, em que há essa internacionalização do capital e esse processo de flexibilização que, lembrando, não é apenas, não sofre apenas o Brasil com esse problema, mas diversos países ao longo do globo. Voltemos ao quadro. As transnacionais e as multinacionais são as maiores forças da globalização responsáveis pela mundialização da produção, ou seja, cada uma das etapas da produção poderá ser realizada em um ou mais países. A competitividade entre os lugares e a velocidade das mudanças sociais podem gerar desagregação e ingovernabilidade. Por que ingovernabilidade? Torna-se impossível, mas torna-se difícil para os Estados-nação desenvolverem políticas de ordenamento territorial, por exemplo. Esta localidade receberá investimentos assim, desta forma, esta outra localidade se especializará nessa atividade produtiva, se torna difícil na medida em que é esse capital que vai ditar as normas. Os efeitos da globalização sobre o mercado de trabalho, que podem ser resumidos em terceirização, outsourcing, precarização do trabalho, flexibilização dos contratos e 4 é a questão do desemprego. Então, agora nós chegamos ao final da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado da maneira como eu trouxe essas ideias, eu trouxe essas abordagens. Lembrando que a geografia econômica ela é muito importante, principalmente para realizarmos previsões a respeito do comportamento de determinadas situações internacionais. Então, quando nós nos depararmos com fenômenos internacionais, com grandes crises, ou um fenômeno de natureza local que começa a se desenvolver em escala global, problemas relacionados a empréstimos, a famosa guerra comercial entre Estados Unidos e China, nós não fiquemos necessariamente no aspecto político da questão. O governo Trump, o governo chinês, então não é a questão política somente, mas há uma questão econômica que se embebeda de uma série de questões políticas também, porém, essencialmente, nós devemos entender essa geopolítica em ação com essa economia e nessa escala global, como que se dão as relações entre os países. O exemplo das nossas situações problemas, espero que tenha ajudado a elucidar na noção que há ao desenvolvimento de uma hierarquia entre esses países centrais, que possuem em grande medida o controle dos organismos internacionais e podem ditar as normas para os países periféricos que devem, ao se juntar, reduzirem essas relações de assimetria. Então, quando nos depararmos com fenômenos em escala global, eu espero que vocês possam agora compreendê-los melhor. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula e tenham gostado de nossa disciplina e até a próxima.